pouco dos repetidores. Professor, qual é a função básica, então, de um repetidor? Primeiro, o nome já diz. Um repetidor ele tem que repetir o sinal. Ele recebe um sinal, regenera e melhora esse sinal e repete para que ele possa atingir maiores distâncias. A ideia de uso de um repetidor está associada a conseguir atingir maiores distâncias com esse sinal, para conectar redes que precisam se conectar em distâncias maiores do que seriam aquelas a princípio permitidas por aquele padrão. Então, de repente, lá eu tenho um computador conectado lá na minha rede da empresa, distante de outros computadores conectados nessa mesma empresa que estão lá a 300 metros. Porque a minha empresa é muito grande, tem várias redes de computadores e eu quero conectar as redes de computadores da minha empresa, só que isso fica numa distância muito grande. Então, para isso, eu posso usar repetidores. Os repetidores recebem o sinal, regeneram e melhoram o sinal para que eles possam, então, atingir maiores distâncias. Vamos dar uma leitura primeiro na ideia teórica do repetidor e depois a gente faz as devidas explicações. Acompanha comigo. Diz assim: repetidores. Dispositivo que amplifica, recupera ou regenera sinais de transmissão para compensar distorção, atenuação de sinal, antes de enviá-los para o destino, alcançando maiores distâncias. Essa é a ideia teórica. Mas existem, e aí eu vou mostrar, claro, um desenho esquemático para a gente entender, existem tanto repetidores de redes com fio, e existem repetidores também de redes sem fio. Eu quero mostrar para ti um desenho explicando a ideia. Aí eu estou te mostrando um determinado repetidor de rede sem fio, que tu pode inclusive conectar na tomada da tua casa. Quer dizer, existem repetidores tanto de uso corporativo, para redes corporativas, redes de companhias de telecomunicação, de alto poder, e existem repetidores de uso doméstico, equipamento simples, como esse que eu posso conectar na tomada lá da minha casa, para que ele receba o sinal, regenere esse sinal e amplifique ele, para que aquela minha rede sem fio possa alcançar maiores distâncias. Porque de repente eu estou lá com o meu roteador na sala, só que os quartos ficam muito distantes, e aí quando eu chego com o computador lá no quarto, acontece que o sinal, de repente, lá da minha internet, que é uma rede sem fio, não chega lá nos quartos. Então eu posso, no meio do caminho, colocar um repetidor, como esse, de conexão sem fio. Ele recebe o sinal, regenera, melhora, amplifica esse sinal para que eles possam, então, atingir em maiores distâncias. Vamos olhar, como sempre, a ideia num desenho esquemático. Observa o meu primeiro exemplo aqui. Nesse primeiro exemplo, da minha casa aqui eu tenho o andar A, B e C, certo? 3 andares aqui da minha casa. E eu tenho um roteador lá no primeiro andar, lá no andar A. O roteador da minha rede sem fio, que vai permitir que os vários computadores da minha casa se conectem nessa rede sem fio. Esse aqui é o meu roteador que está lá no térreo. Beleza. Mas eu tenho computadores conectados entre si lá no quarto. Então aqui eu tenho o PC1 e o PC2, 2 computadores lá nos quartos que estão no terceiro andar. E simplesmente o sinal não está chegando no terceiro andar, porque o roteador está lá no primeiro andar. Quem está aqui no primeiro andar se conecta muito bem. Quem está aqui no segundo andar também consegue se conectar. Mas quando eu vou para o terceiro andar, professor, daí perde conexão e já não consigo conectar esses computadores numa rede. Bem, qual é a solução então para esse meu caso? Se eu não quero tirar o roteador do primeiro andar, porque lá o sinal é bom e o pessoal daqui do segundo andar também não reclama, diz que o sinal está bom. Só reclama quem vai conectar os computadores lá no terceiro andar. Então, a ideia aqui, para não alterar toda a estrutura de interconexão, é colocar um repetidor aqui no meu segundo andar. Acompanha comigo aqui, vamos fazer isso. Vou colocar então um repetidor agora aqui no segundo andar. E olha como é que ficou. O repetidor no segundo andar, vamos partir do princípio que aqui chega o sinal. Aqui é muito bom, aqui o sinal é bom e aqui não chega, né? Então eu botei um repetidor no segundo andar, onde chega o sinal, ele recebe o sinal, amplifica, regenera e melhora o sinal, e ainda permite que os computadores aqui do terceiro andar agora consigam se conectar através desse repetidor. Então a ideia do repetidor é receber o sinal fraquinho,
amplificar, melhorar e regenerar esse sinal para que ele possa então atingir maiores distâncias. E agora o pessoal que está lá conectado no terceiro andar não reclama mais. Essa é a ideia do repetidor. Receber o sinal, regenerar esse sinal, melhorar esse sinal para que esse sinal possa atingir maiores distâncias. Nesse caso, é um exemplo de uso de repetidor num ambiente doméstico, de uma rede doméstica que não usa fio. Mas como eu disse, existem repetidores, obviamente, corporativos e também para redes com fio, que permitem aí que os dados possam atingir maiores distâncias. Aqui é um típico exemplo de um repetidor que tu pode comprar para tua casa. É um equipamento que tu conecta na tomada e ele pode repetir o sinal, regenerar e melhorar esse sinal para que esse sinal lá da tua rede sem fio alcance computadores que estão numa distância maior. Como sempre, vamos fazer o destaque teórico da ideia dos repetidores. Acompanha comigo. Então, primeiro, a ideia é um dispositivo que vai amplificar, recuperar ou ainda regenerar. Ele amplifica, recupera e regenera sinais. Esse é o primeiro ponto. Ele não é só... Quando a gente ouve falar em repetidor, não é a ideia de só de pegar o sinal e já repetir. Não. Antes de repetir esse sinal, a ideia dele é, como eu disse, recebe o sinal, mas ele recupera, ele regenera, ele amplifica esse sinal. Por quê, professor? Bem, principalmente para que esse sinal possa alcançar maiores distâncias. Então, a ideia do repetidor, a principal função dele, é para que esse sinal possa alcançar maiores distâncias. Quer dizer, o repetidor foi feito com esta finalidade, permitir que o sinal possa, então, alcançar maiores distâncias do que aquelas distâncias que normalmente ele alcançaria. Então, os destaques, de fato, aqui ficam. Sempre lembra, o repetidor não é só receber e repetir o sinal. Antes de repetir, ele amplifica, recupera e regenera o sinal. Isso em função, claro, da distorção e da atenuação desse sinal. Mas qual é a finalidade dele principal? É que o sinal alcance maiores distâncias. É permitir que computadores conectados nessa rede possam estar conectados numa distância muito maior. Essa é a ideia que nós temos desse equipamento chamado, então, de repetidor, certo? Beleza, pessoal? Era isso. Na próxima aula a gente continua com mais informações sobre os conceitos de redes e internet. Até a próxima aula.